Hoje eu vou falar como eu conheci o meu marido. Gente, estamos aí na Thaís todo dia. Em abril vamos ter todo dia vídeo. E eu vou contar aqui pra vocês como é que eu conheci o meu marido. Bem, em 2013, meu pai foi transferido para São Paulo. Até então a gente tinha, eu não conhecia ele, nunca tinha ouvido falar, e também nem para onde a gente ia, né? Que a gente foi morar ali, a gente foi fazer parte ali da região de Guaianazes, tá bom? Pra quem não conhece, Guaianazes é da zona leste de São Paulo. Então, lá onde eu conheci o meu marido. Só que quando eu cheguei lá, meu pai tinha sido transferido para lá em julho, dia 11 de julho. A gente decora todas essas datas de transferência. Então a gente decora, meu pai tinha passado por Capivari, que foi a primeira igreja dele, depois Mogi Mirim, aí a gente foi para São Paulo, que era ali no Jardim Rubru, tá? Da zona leste de São Paulo, que eu tenho um carinho por muita gente lá, que foi onde eu casei. Meu pai ficou lá 2 anos, quase 2 anos e meio. Então tinha um propósito de Deus da gente sair do interior para ir para São Paulo, né? Eu fui para São Paulo, a gente voltou, né? Porque meu pai e minha mãe já tinham morado em São Paulo, eles foram morar pro interior e é uma outra história para outro dia. Eu cheguei em São Paulo com 22 anos, né? Eu voltei para São Paulo com 22 anos. E aí em julho, né? Foi quando a gente foi transferido para lá, né? Toda aquela mudança, que é só Jesus na causa. Então quem já fez mudança sabe como é. E ainda mais no interior para São Paulo é uma loucura, porque a gente não conhece ninguém, não sabe onde vai ficar. Então é sempre essa adrenalina. Foi exatamente isso. Ele era auxiliar ali do Lajeado, do pessoal lá do Lajeado, que é muito próximo ali de Guaianazes, né? Tipo, muito próximo mesmo da igreja de Guaianazes. Então, e ele era auxiliar lá por 9 anos e pouco. E foi na mesma época que ele foi para a sede, né, na sede de Guaianazes, para ser auxiliar, né, para ser auxiliar lá, para ajudar o líder, que na época era o pastor Newton, que hoje está lá na igreja de Santos, se eu não me engano, na Baixada Santista. Então, na época, era o pastor Newton lá. Então, ele foi lá ajudar, né? Ele foi transferido para lá, né? Para fazer a obra, né? E ali, de lá, eles são preparados para poderem depois assumir uma igreja. É assim o processo. Depois disso, quando ele foi para a sede, né? Quando ele foi para lá, na época, ele estava namorando. Ele estava namorando mas eu fui conhecer ele um pouco tempo depois. Se eu não me engano, eu fui conhecer ele perto de agosto, né? Que quando em São Paulo as rotinas eram bem diferentes. Hoje a rotina mudou mais ainda. Foi aí que eu conheci ele. Só que a gente só conhecia só de falar, porque a gente às vezes ia pra sede para resolver algumas coisas, para pegar material de campanha, né? Essas coisas. Então a gente às vezes ia no lugar do meu pai, porque às vezes ele estava na igreja, com a igreja aberta, a gente ia lá para resolver. Então era assim, levava documentos, tudo mais, era a gente que ajudava o meu pai na obra de Deus. Sempre foi assim, a gente sempre estava sempre ali para ajudar, né, tudo que precisava. E foi aí que eu conheci ele, mas a gente não conversava muito. Ele não era muito de conversar, ele sempre foi na dele, sempre ficava na dele. Tá? Eu conversava mais com os outros que tinham lá. Tinha acho que uns outros 2, se eu não me engano, que a gente fez até amizade, né? Porque auxiliar entende o que é ser filho de pastor também, né? As coisas que passam. Que é vídeo para outro dia, né? Para falar sobre esse assunto é para outro dia. Então, o que aconteceu? A única coisa que eu tinha de conversar com ele era para entregar, olha, tô aqui a entregar a respeito, entregar documentação, alguma coisa, porque ele era o responsável, né? Olha, tá aqui, é isso, tal, tudo bem, tal, só isso, nada mais. Aí depois que eu descobri que ele namorava, mas pra mim nunca fez diferença. E aí, no outro ano, né, quando passou a virada do ano, aí em janeiro, pelo que ele me conta, né, em janeiro ele terminou o namoro dele, né, não sei os motivos, né, não sei o que aconteceu ao certo, mas ele terminou, ele achou que não tava dando certo,
E aí ele terminou o relacionamento com a moça, né? Que ela também era da igreja do Lajeado na época. Não, até hoje ela é de lá. Ele só veio conversar comigo pra gente orar. Foi em maio, né? Que foi quando ele também assumiu uma igreja, né? Que o pastor colocou ele numa igreja pequena, na igreja de São João, ali na São João, ali. A São João é o nome da rua mesmo, tá? É no bairro de São João, bem perto de Iguatemi ali, também na região de Guaianazes. Foi a primeira igreja dele lá. E aí foi quando ele veio conversar comigo. Aí o pastor Nilton falou, olha, o pastor Nilton, que era o nosso líder, né, foi ele que foi falando sobre mim, falando que a gente ajudava meu pai, que a gente já estava fazendo a obra, né, sempre teve aquele interesse de fazer a obra, de estar ali por dentro e tal. Então foi ele que foi falando, né, ele é o considerado cupido, né, mas é um grande homem de Deus, que foi uma bênção na nossa vida. E aí foi aí que deu início, né, aí ele veio pedir para orar comigo. Foi dia 20 de maio, gente, eu não esqueço as datas. Essas datas assim que foi um momento histórico na nossa vida, né? A gente sempre tem que guardar, né? E dia 20 de maio ele veio conversar comigo, perguntou como é que eu tava, né? E aí, aí ele falou, olha, você quer orar comigo, né? E eu, quando foi mandada a mensagem para mim, que ele queria conversar comigo, na minha cabeça eu já sabia. Só que eu nunca imaginava que ele já estava interessado em mim, porque ele mal conversava comigo, ele mal falava comigo. Então ele era meio tímido, Então ele ficava nos observando, ficava de longe observando a gente, né? E aí eu fiquei surpresa, né? E um pouco resistente, porque eu não queria nenhum tipo de relacionamento com ele. Não queria. Eu não queria. Mas a minha irmã falou assim, olha, ora com ele. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Se não for, Deus vai confirmar no coração de vocês dois. Não vai arrancar pedaço. Aí eu falei, então tá bom. E aí eu aceitei, né? Eu aceitei orar com ele. E aí a gente foi orando, foi se conhecendo, foi conversando. Ele foi conhecendo um pouco a gente, foi vendo como a gente é nos nossos momentos, né? E aí, pouco tempo depois, aí no próximo mês que ele veio pedir para orar comigo, no dia 20 de maio, né? E dia 7 de junho ele veio me pedir namoro. Ai, Senhor, Deus sabe todas as coisas. Então, Deus, quando eu comecei a orar com ele, eu não tinha interesse nenhum, eu não tinha vontade nenhuma de namorar ele. Mas Deus foi trabalhando no meu coração. E Deus foi me lembrando da oração que eu fiz quando eu era mais nova. Quando eu tinha os meus 18 anos, eu pedia para Deus, Pai, eu quero um homem de Deus que se interesse pelas mesmas coisas que eu, que te respeite e que seja um homem segundo o teu coração. Foi isso que eu pedi para Deus. E Deus me enviou bem mais do que eu pedi. Deus me surpreendeu. Mas quando a gente pede algo pro Senhor, Deus responde ao nosso clamor. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Olha quanto tempo levou para eu conhecer o meu marido. Eu tinha meus 18 anos quando eu comecei a fazer as minhas orações, pedindo uma pessoa para mim, pedindo um homem de Deus para mim. E eu me casei com 24 anos. Chegou um tempo que eu tava com 21, 22, achei que eu não ia conseguir namorar com ninguém. Que eu achei que eu também não ia conseguir encontrar ninguém. E Deus me surpreendeu, que foi tão rápido. Aí a gente namorou, aí no final do ano, do mesmo ano que ele me pediu em namoro, a gente noivou e no ano seguinte a gente casou. Então foi muito rápido e a gente não tinha condição, mas Deus enviou tudo que a gente precisava. Deus enviou, a gente ganhou muita coisa,
Acho que a única coisa que a gente teve que pagar foi um vestido e algumas coisas em relação à comida da festa, mas o resto eu ganhei tudo. Então Deus nos surpreende quando a gente está na vontade dele, quando a gente espera o tempo dele. Foi assim que eu conheci meu marido. Gente, espere no Senhor, não fique desesperada. Nossa, mas eu já estou numa idade, uma idade que, talvez eu não encontre mais ninguém. Não, Deus tem uma bênção para você, Deus tem uma promessa para você. Não fique ali focada no que você está vendo, na dificuldade. Foque na promessa do Senhor. Ele falou, olha, eu tenho uma bênção para você, eu tenho uma promessa para você, então fique firme. Fique firme, não deixe nada te atrapalhar, não deixe nada te entristecer. Continue olhando para Cristo. Tenha certeza que Deus tem essa bênção para você, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa história, né? Resumida, né? Mas foi assim que aconteceu e Deus abençoou. Se Deus está no começo do seu relacionamento, pode ter certeza que vai dar tudo certo. Mas se Deus não está no começo do seu relacionamento, só vai ter lágrimas no seu relacionamento. Então, coloque diante de Deus. Não queira tomar nenhuma decisão sem a direção de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês, tá bom? Clique aqui no botão do gostei, se inscreve, compartilha, tá bom, gente? Oh, Senhor, que Deus abençoe vocês, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até amanhã com o próximo vídeo.